Bem, gente, agora nossa segunda aula, que é sobre o capítulo 2 da segunda unidade do nosso livro, que é necessariamente um estudo sobre os índices de estudo populacionais e econômicos, tá? Sumariamente. Claro que vão existir outros aspectos que esses índices vão estudar, mas principalmente questões populacionais e questões econômicas. E o que esses índices têm de importância para a regionalização, professor? A gente viu que a regionalização é a divisão do espaço segundo alguns critérios. E esses critérios, para eles serem estabelecidos e definidos, eles precisam ter uma base de dados, de informações. Essas informações, algumas delas são os índices. Esses índices, eles vão estar refletindo aspectos e situações da realidade econômica, social, financeira, política, produtiva, cultural e entre outros aspectos que esses índices relacionam, tá? E a partir da composição e do conhecimento desses índices, os critérios de regionalização vão ser estabelecidos e assim o espaço ele vai ser regionalizado, ele vai ser dividido, ele vai ser organizado. O primeiro desses índices é o Produto Interno Bruto, tá? Aqui você tem uma informação no texto do que é esse Produto Interno Bruto, o PIB, mas para ser objetivo, o que você precisa saber? O PIB, ele é um índice que vai refletir o crescimento econômico de um país. Ele vai se dar diariamente, vai se dar a cada 15 dias, vai se dar mensalmente, a cada 3 meses e um ano. Tá? O PIB ele é feito continuamente, mas o PIB anual ele vai ser utilizado como um PIB de referência para demonstração do crescimento de um país no ano. Tá? Por isso que é o PIB anual. E o PIB anual, o que ele é, professor? O que é esse PIB, esse Produto Interno Bruto? Ele vai ser o índice que vai refletir esse crescimento econômico do país, seja por qualquer atividade que esse país utilize. Atividade produtiva industrial, atividade produtiva agrária, relacionada à pecuária, agricultura, à criação de gado, de ovelhas, corte, que é produção de suco, qualquer fruta, qualquer legume, qualquer coisa, tá? Relacionado a atividades do setor terciário, como de serviços, comunicação, tecnologia, e o amálgama, o conjunto de todas essas atividades, a riqueza, o lucro que elas gerarem para o país, vai ser o PIB, e vai refletir esse crescimento econômico do país nesse ano. Aí, quando esse lucro, esse crescimento econômico refletido pelo PIB, ele é dividido por todas as pessoas que vivem nesse país, pela população do país, a gente vai ter o PIB per capita, que é isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, PIB per capita. O que é esse PIB per capita, professor? Toda a riqueza gerada pelo país, ou seja, o PIB anual dele, dividido por todas as pessoas que vivem naquele país, pela população do país. Ou seja, a gente tem, tipo, vamos imaginar que a gente tem um país que lucrou R$ 100 no ano, tá? Aí, dentro desse país, a gente tem 10 pessoas. O PIB de R$ 100 vai ser dividido para as 10 pessoas. Cada uma vai ter R$ 10. Ou seja, a distribuição do PIB por cada uma dessas pessoas no país. Só que a matemática, a realidade, ela não é tão simples assim. A gente tem países com 1 bilhão de pessoas, milhões de pessoas, a gente tem países com um PIB que pode alcançar valor de milhões de reais, dólares, euros, libras, como por exemplo a economia dos Estados Unidos possui um PIB enorme, enorme, passa de 1 bilhão de dólares, entenderam? Aí, qual é a sacada? Alguns países vão ter PIB tão grande, uma população, por mais que uma população, por mais que ela seja grande ou pequena, mas a distribuição dessa riqueza pela população ela vai ser quase que homogênea. Muitas pessoas terão uma arrecadação desse dinheiro distribuído de forma quase que igualitária, enquanto outros países vão ter essa distribuição muito desigual. Aí o PIB, nesses cenários, que ele vai ter sua importância. Como assim, professor? Países, quando a distribuição desse PIB, desse lucro da economia nacional, do crescimento desse país, ele é dividido pelas pessoas que vivem naquele país,
alguns cenários podem ocorrer. E um desses cenários é que a maioria da população vai receber pouco desse dinheiro distribuído, enquanto que uma faixa muito pequena da população vai receber muito dessa riqueza que foi gerada. Aí vamos imaginar, mesma situação, o país tem 10 pessoas morando nesse país e ele lucrou R$ 100. Só que dessas 10 pessoas, 9 receberam, cada uma das 9 receberam, por exemplo, R$ 1. Aí cada uma dessas 9 pessoas recebeu R$ 1. Ou seja, cada uma recebeu R$ 1 das 9 pessoas das 10, ou seja, tem R$ 9 que foi distribuído para a maioria da população. E professor, o que vai acontecer com uma pessoa que sobrou das 10? Ela vai receber todo o dinheiro que sobrou dos 100, os R$ 91? Sim, ela vai receber os R$ 91. E essa é a característica de desigualdade de renda que a gente tem nos países. Tá? Isso é só um exemplo imaginário que a gente fez, mas tente pensar isso em uma condição de um país, que a maioria da população vai receber muito pouco dessa distribuição de renda, enquanto que uma pequena parte dessa população vai receber muito dessa distribuição de renda desse país. Aí a gente vai ter os cenários de desigualdade. A gente vai ter países que uma parcela muito pequena da população é rica e muito rica, e uma grande parcela da população pobre e geralmente muito pobre, tá? A gente vai ter cenário de países que, por exemplo, a China. O crescimento chinês ele é exorbitantemente grande, muito grande, gera muito lucro. Só que desse muito lucro, uma pequena parcela da população tem acesso a uma grande parte desse lucro, enquanto que a maioria da população vive numa faixa muito reduzida, próxima da pobreza, principalmente as pessoas que vivem na zona rural, que não é um cenário tão diferente aqui do Brasil. O Brasil, que hoje a economia ela gera muito dinheiro, muito lucro, a distribuição desse PIB para a população brasileira é de forma muito desigual. Uma pequena parte recebe muito dinheiro, enquanto que a maioria da população não consegue usufruir dessa riqueza gerada, tendo uma péssima qualidade de vida, péssimo acesso à educação, péssimo acesso à saúde, péssimo acesso a condições sociais, por exemplo, de auxílio social, de financeiro, de trabalho. Muitas pessoas trabalham em condições degradantes, em condições exaustivas. Isso tudo é reflexo dessa má distribuição do PIB pela população do país que gerou essa riqueza econômica, tá? Isso é o PIB per capita. Por que per capita, professor? Porque esse lucro é dividido por cada pessoa que vive nesse país, tá? Isso é o PIB per capita. O PIB, propriamente dito, o PIB, só o PIB, ele é a riqueza gerada pelo país durante um ano. Então, isso daqui é o índice do PIB. Existem outros índices também, que a gente pode ver aqui na outra página do capítulo 2, como, por exemplo, a concentração mundial de renda. Essa concentração mundial de renda foi o que eu falei para vocês em relação ao PIB. Alguns países, eles produzem sua riqueza econômica, seu lucro econômico, e quando essa riqueza econômica é dividida para a sua população, poucos têm muito acesso à maioria dessa riqueza econômica e muitos têm pouco acesso a essa riqueza econômica. Isso é a concentração de renda. Por quê, professor? Porque uma pequena parcela da população está concentrando para si essa riqueza gerada, enquanto que a maioria da população não tem acesso a essa riqueza. E isso é o que a gente conhece como concentração de renda, e nesse caso, como desigualdade de renda em um cenário nacional de um país. Mas isso não acontece apenas no âmbito de um país, acontece também entre os países. Alguns países geram muitas rendas porque suas atividades estão relacionadas a outros países, como por exemplo, a gente tem os Estados Unidos, que tem uma cadeia produtiva em outros países. A Ford dos Estados Unidos, que é uma produtora de carros. A Ford, essa empresa, ela tem, vamos imaginar que uma fábrica de montagem de pneus na Austrália, tem uma fábrica de montagem de capô no Vietnã, tem uma fábrica de montagem de motores
ou uma parte desses motores no Brasil e outra parte, outra fábrica de montagem de outra parte desses motores na Argentina. Ou seja, em diferentes países, essa Ford dos Estados Unidos tem fábricas gerando o seu automóvel, peças do seu automóvel. E essas peças vão ser reunidas em um outro país ou nos Estados Unidos e para produzir esse carro. Ou seja, alguns países participaram da cadeia produtiva para a construção do carro, porém, eles não tiveram acesso à riqueza total. Por quê? Porque eles faziam apenas uma pequena parcela do carro e não o carro total. Ou seja, eles lucravam apenas a parte que eles estavam fazendo, mas não lucravam o preço real do carro. Quem vai lucrar o preço real do carro, professor? A Ford. E onde está a Ford? A sede dela, a matriz dela, onde os carros eles são praticamente quase a maioria feitos nos Estados Unidos. Então, por mais que os Estados Unidos tenham uma relação global, desse comércio global, de geração da riqueza de âmbito global com muitos países, a maioria desses países que fazem parte dessa cadeia de produção não vão ter acesso à riqueza gerada, vão ter acesso apenas a uma pequena parcela dessa riqueza, enquanto que a minoria, os Estados Unidos, pela sua empresa Ford, vai ter acesso à maioria da riqueza gerada por essa produção de carros. Então, tente relacionar esse PIB agora não no âmbito de um país, mas no âmbito entre os países, na relação entre os países, em um comércio, uma economia mundial. Existe a concentração de renda em um país e também existe a concentração de renda entre os países, no âmbito mundial. E é isso que é a concentração mundial de renda, tá? Aqui no texto você vai ter uma base de informações que vão te auxiliar a entender isso. Porém, o que eu falei agora para vocês é o essencial, é o mais importante, é o cenário em si, como é que ele ocorre, como é que ele se faz presente no nosso mundo que a gente vive, tá? Por exemplo, a gente tem um cenário aqui aonde a gente vive. A gente tem empresas de frigorífico, de questão de carne de frango, de bois, que eles vão matar esses bois, né? Eles vão matar esse gado e comercializar a sua carne. Porém, essas empresas elas não são daqui da região de Castanhal. Elas vieram lá do sudeste brasileiro ou, quem sabe, vieram do exterior, de outros países. Ou seja, eles irão fazer atividade produtiva aqui, de criar o gado e matar o gado, só que a riqueza gerada por elas não vai ficar aqui no município de Castanhal. Vai ir para a região sudeste, para São Paulo, para Rio de Janeiro, ou para o exterior, para as empresas matrizes, ou a empresa matriz nuclear, né, que comanda toda a cadeia produtiva delas. Então, o que a gente vive aqui no município de Castanhal é essa concentração de renda. A gente faz parte da cadeia produtiva, porém o lucro a gente não tem acesso a ele, ou a gente tem um acesso muito reduzido a esse lucro. Quem tem acesso à maior parte desse lucro? A parte, né, uma pequena minoria, e essa minoria está na região de São Paulo ou em países do exterior, né, em países do exterior, como Estados Unidos, países europeus, a própria China, tanto faz, tá? Mas esse é um exemplo que a gente vive atualmente aqui no município de Castanhal. Essa concentração mundial de renda pode ser algo muito fora da gente, né? Muito distante da gente, mas não, é algo que está muito próximo da gente, muito próximo mesmo. Então, a gente vai ter aqui esse mapa aqui do Produto Interno Bruto Mundial do ano de 2020, que é bem recente, tá? Você pode estar analisando esse mapa e verificando essa legenda aqui, tá? Essa legenda aqui que vocês estão vendo, bem aqui, ó, percebam que os dados eles crescem das cores mais claras para as cores mais escuras. Então, as cores mais escuras estarão refletindo os países cujo PIB, o lucro econômico, o crescimento econômico é muito grande. E desse destaque, a gente vê dois principalmente, Estados Unidos e China. Como eu falei para vocês, a China tem um crescimento econômico absurdo, porém é uma grande desigualdade na própria China. A maioria da população não tem acesso a essa grande riqueza gerada. A mesma coisa nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos é um pouco menos desigual, tá? Mas também existe a concentração de renda nos Estados Unidos, não vamos nos enganar, tá? E você também verifica que existe o Japão, que tem essa grande
esse grande produto interno bruto. Professor, por que o Japão é assim? Porque o Japão, por mais que ele seja um país pequeno, ele é muito industrializado. E as suas indústrias, elas existem em todo o mundo. A Toyota, por exemplo, é uma produtora de carros que existe em todo o mundo e que produz em todo o mundo. E a riqueza que eles produzem, construindo em outros países, é toda direcionada para o Japão. Aquele caso que eu falei da Ford, tende agora colocada no caso da Toyota. É uma produtora de carros que produz peças do carro em outros países, só que esses outros países só vão receber a parte das peças, não vão participar do lucro total do carro como um todo. Quem vai pegar o lucro total do carro como um todo? O Japão. E as empresas japonesas que estão produzindo em outros países vão levar toda essa riqueza do carro como um todo para o Japão. Por isso que o Japão ele tem esse grande produto interno bruto, por ser um país muito industrializado que possui muitas indústrias, muitas empresas tecnológicas que vão gerar essa riqueza. E aqui está um ponto que eu quero conversar para vocês dessa geração desse PIB grande, tá? Geralmente não, a maioria dos casos, países tecnologicamente avançados, que possuem muitas tecnologias avançadas, tecnologias industriais ou semi-industriais avançadas, tenderão a ser os países com maior PIB no mundo. E os países com menor PIB, professor? Aqueles de base econômica agrária. São países que apenas criam gado, criam animais, plantam e comercializam os produtos da plantação, como sucos, frutas, legumes, tá? Países que tendem a ter uma base econômica muito agrícola, eles tenderão a ter um PIB reduzido. Países que têm uma base econômica industrializada de tecnologia de ponta tenderão a ter um PIB maior. Por quê, professor? Porque a tecnologia é mais cara do que um produto agrícola, tá? Para você comprar um celular, por exemplo, você tem que gastar às vezes R$ 1.000 para comprar um celular, enquanto que para você comprar um tomate você tem que gastar R$ 2. Então, só daí você já vê a situação da diferença da geração de lucro e de valor dos produtos. Países que tendem a serem mais industrializados e tenderem a ter a posse da tecnologia tenderão a ter um PIB maior. Por quê? Porque o valor dessa tecnologia, dessa industrialização, ela é muito maior do que o valor de um país de base agrícola, de base agrária. E aqui nesse mapa a gente está vendo essa relação. Enquanto que os Estados Unidos e a China e o Japão, que são países muito industrializados, possuem base tecnológicas avançadas, geram muito lucro, outros países, como por exemplo aqui, países da África, que têm uma base essencialmente agrícola, geram pouco PIB. Por quê? Porque o valor do produto agrícola é bem muito reduzido se comparado ao produto industrializado e tecnológico, tá? Enquanto que essas outras cores aqui, intermediárias, do Brasil, alguns países aqui da América do Sul, da Rússia, da Austrália, estão no meio termo. São países industrializados, alguns mais do que os outros, mas também que comercializam produtos agrícolas. Todos os países vão comercializar produtos agrícolas, todos eles, tá? Porém, a diferença é que países como Estados Unidos e China e Japão, que são muito industrializados e possuidores de tecnologia, vão pela venda desse produto industrializado e dessa tecnologia gerar muito lucro, enquanto que a venda das mercadorias agrícolas que eles também vendem vão gerar seu lucro, reduzido, mas vão gerar. Enquanto que países como o Brasil, por exemplo, que é um país subdesenvolvido e industrializado de forma intensa, essa industrialização ela não vai ser a maioria da economia nacional. Por quê? Porque a maioria da economia nacional está baseada na atividade agrícola. Então, produtos agrícolas que têm pouco valor de mercado, geram pouco PIB, vão ser a base da economia nacional. Por isso que o Brasil, a Austrália, a Rússia e alguns outros países, como vocês podem ver, têm um PIB intermediário. São países que possuem uma certa industrialização. Volto a lembrar, o Brasil é um país subdesenvolvido, industrializado, porém a base da economia do Brasil não é a indústria, não são os produtos tecnológicos industriais, mas sim a atividade agrícola, pecuarista, atividade agrária, de baixo valor agregado, de baixo lucro, de baixa produção de PIB nacional. Tá? E
a informação que esse mapa aqui nos traz, tá? Você tem que relacionar esse produto interno PIB, esse produto interno bruto, que é o PIB, com esse crescimento econômico e lembrar dos fatores que vão gerar esse crescimento econômico. Países muito industrializados e detentores de economia vão ter um PIB muito grande. Por quê? Porque essa industrialização e essas tecnologias vão fazer o PIB crescer, porque tem muito valor agregado, são muito caros. Enquanto que países de base apenas agrícola ou majoritariamente agrícola vão ter um PIB reduzido. Por quê? Porque o valor agregado dessas mercadorias agrícolas tem baixo valor, geram pouco lucro. Gera um PIB reduzido. E essa é a diferença dos PIBs entre os países, tá? Países industrializados aqui, como a Europa Ocidental, Inglaterra, Alemanha e França, que são muito industrializados e detentores de tecnologia, vão ter um PIB maior do que o Brasil, que por mais que seja um país industrializado, a base econômica é agrícola. A gente vende mais produtos agrícolas do que produtos industrializados. Consequentemente, o nosso PIB vai ser reduzido, tá? Essa daqui é a informação mais importante que você tem que ter na leitura desse mapa aqui e do que é o PIB relacionado à concentração de renda mundial. Por que, professor, concentração de renda? Porque isso aqui gera mais PIB, tem mais dinheiro para cá. A maioria dos países não estão localizados aqui, nessa faixa aqui do mundo. Então, existe uma concentração de renda nesses três países principalmente, Estados Unidos, China e Japão, tá? Enquanto os outros países têm pouco acesso a esse dinheiro gerado por esse baixo valor do PIB por suas atividades agrícolas. É isso que você tem que saber. Aqui a gente tem outro índice para estudar, que é o índice de Gini. Esse índice de Gini ele vai ser um reflexo da condição de desigualdade de um país. Lembre que eu falei para vocês, o PIB anual ele é dividido pela população. Quanto mais harmônico for essa distribuição, mais harmônico vai ser o país e, consequentemente, menos desigual ele será. Ou seja, a maioria da população vai poder usufruir da riqueza gerada no ano por aquele país, o PIB anual do país. Esse índice de Gini vai justamente refletir isso. Quanto mais próximo de zero, mais o PIB ele vai ser distribuído pela população. E quanto mais próximo de 1, mais o PIB do país ele vai ser mal distribuído pela população. Consequentemente, a maioria da população do país não vai ter acesso à riqueza gerada e uma minoria vai ter acesso a essa riqueza. Aí, esse índice de Gini vai estudar diversas situações, diversos fatores, diversos aspectos da economia do país, sociais e econômicos, que vão refletir nessa distribuição da renda gerada pelo país. E cada um desses estudos vai gerar um valor e esse valor vai ser agregado nessa escala de 0 a 1, que eu volto a repetir. Quanto mais próximo de zero, o país ele tem uma distribuição desse PIB para a sua população de forma mais harmônica e ele é menos desigual. Quanto mais próximo de 1, mais esse PIB distribuído pela população, para a população, ele é distribuído de forma desigual. A maioria da população não tem acesso à riqueza gerada, enquanto que a minoria da população tem acesso à riqueza gerada. E por esse índice de Gini refletir essa má distribuição do PIB, esse índice de Gini também vai refletir aspectos sociais, como, por exemplo, a qualidade de vida. Falei para vocês, se uma pessoa não vai ter acesso à riqueza gerada, consequentemente ela vai ter uma péssima qualidade de vida. Não vai ter educação, porque não vai ter dinheiro para pagar uma boa educação, não vai ter saúde, porque não vai ter dinheiro para pagar uma boa saúde, não vai ter um bom trabalho digno, porque sem educação não vai conseguir um trabalho digno, entendeu? Não é que o trabalho digno seja o trabalho tipo assim, trabalho digno é um trabalho que não seja desgastante, não seja cansativo, não seja estressante. É um trabalho que lhe dê retorno econômico, que ele possa ter condições econômicas para pagar uma boa saúde, uma boa educação, viajar, ter uma boa qualidade de vida, tá? Então, quanto menos dinheiro a pessoa tem acesso, pior a sua qualidade de vida. Quanto mais dinheiro a pessoa tem acesso, melhor será a sua qualidade de vida. E esse índice de Gini, por refletir essa distribuição da renda, do dinheiro entre a população no país, vai refletir justamente essa qualidade de vida das pessoas que vivem naquele país. Países que tendem a ter um índice de Gini mais próximo de 1, que são países muito desiguais nessa distribuição, serão países que tenderão a ter uma maioria da população pobre, tá?
porque a maioria da população não vai ter dinheiro, não vai ter acesso à riqueza gerada. Enquanto que países mais próximos de zero tenderão a ter uma distribuição de renda mais igualitária, consequentemente serão países que a desigualdade ela é muito reduzida e a maioria da sua população não será pobre, mas será uma população com boa qualidade de vida, de classe média ou até classe alta, tudo bem? Então, essa é a relação do índice de Gini e a sua importância nos estudos de regionalização econômica e social no mundo. E a gente tem esses outros aqui, que é os índices de condições de vida, o IDH e o IPM, tá? Como eu falei para vocês podem ler o texto que ele vai te dar todas as informações e bases. Para vocês, eu vou transmitir agora o essencial, o mais importante que você tem que saber para conhecer esses índices. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E esse Índice de Desenvolvimento Humano ele vai estudar 3 fatores sociais. Quais são esses 3 fatores sociais, professor? Qualidade de vida, renda ou trabalho e o PIB nacional. Ou seja, se um país ele gera lucro, como é que esse lucro ele é dividido pela população? De forma igualitária ou de forma desigual? As pessoas que vivem nesse país, que pode ser de forma desigual ou igualitária, têm acesso a um bom trabalho que gere riqueza para essas pessoas manterem sua condição de vida? E essas pessoas, elas têm acesso à saúde e educação? Então, esses 3 fatores vão fazer a importância do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Se um país ele consegue dividir o seu PIB gerado de forma quase que igualitária entre as pessoas, ou de forma muito igualitária, vai fazer com que muitas pessoas tenham acesso a essa riqueza gerada, fazendo com que sua qualidade de vida melhore. Consequentemente, seu trabalho vai melhorar, porque o trabalho que as pessoas trabalham vai gerar um grande salário para essa pessoa se manter e manter uma qualidade de vida boa. E tendo bom trabalho, para ela ter esse bom trabalho, ela precisa ter acesso à saúde e à educação, tudo bem? Então, esses 3 aspectos estudados pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, são muito importantes para entender se um país ele promove uma boa qualidade de vida para as pessoas. E, a partir da união dos países que têm IDH semelhantes, vai se regionalizar o mundo, tá? Países que têm o IDH semelhantes entre si vão se juntar, não fisicamente, né, mas serão unidos por mesma cor, por exemplo, e serão diferentes de outros países que terão IDH diferente, para menos ou para mais. Aí, a partir dele, a gente pode regionalizar o mundo, tá? Pela semelhança dos valores de IDH. E nós temos o IPM. O que é o IPM, professor? O Índice de Pobreza Multidimensional. O Índice de Pobreza Multidimensional ele é mais amplo do que o IDH. Enquanto que o IDH ele vai se basear muito no PIB e no trabalho, na riqueza, o índice de pobreza multidimensional vai estudar outros aspectos que não estão relacionados ao dinheiro em si, mas que fazem com que a qualidade de vida das pessoas melhore. Como, por exemplo, direito de acesso, o acesso aos direitos fundamentais, como, por exemplo, o saneamento. O saneamento não está diretamente relacionado ao quanto uma pessoa recebe no seu trabalho. Você pode receber bem no seu trabalho, mas a sua casa pode ser de um local que não tenha uma rede de esgoto adequada, que não tenha pavimentação das ruas, que não tenha iluminação elétrica. Então, o saneamento, as condições de urbanização da área em que a pessoa vive, também está relacionado com a sua qualidade de vida. Tudo bem? Todos nós sabemos disso. Ninguém quer morar em um local escuro, que não tenha iluminação, que não tenha eletricidade, que não tenha uma rede de esgoto, que a rua não seja asfaltada. Se a rua não for asfaltada, é a rua de terra batida, e quando chove fica muito lamacento, não dá para se locomover. Então, todos esses aspectos estão relacionados à qualidade de vida das pessoas. E isso é considerado pelo IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional. É multidimensional porque vai aglutinar várias dimensões, muitas dimensões. Por isso que é multidimensional, tá? E pega essa palavra de pobreza porque vai aglutinar o quanto a pobreza vai estar relacionada a vários aspectos da vida da pessoa. Não somente ao seu trabalho, não somente à educação, não somente ao PIB, como do IDH, mas a outras coisas que também fazem parte da qualidade de vida da pessoa, como acesso aos seus direitos, direito a saneamento,
direito a estudar, direito a se locomover. As pessoas têm direito de ir e virem para onde quiserem. O Estado não tem a capacidade ou o direito de impedi-la de se locomover. Então, isso vai fazer parte do IPM. Se você é proibido, se a polícia vai dizer para você, olha, você não pode sair da sua casa a tal horário. Então, isso está ferindo o direito das pessoas. Está relacionado com o IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional. Esse índice, por ser mais abrangente, ele é também mais complexo, mais detalhado, um pouco mais difícil de ser entendido. Porém, ele é mais eficiente no estudo da qualidade de vida das pessoas em seus países de origem, tudo bem? E essa é a diferença entre o IDH e o IPM. Enquanto que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, possui uma base econômica de suas análises, o PIB, o estudo do PIB em si e da riqueza gerada para a distribuição de renda para as pessoas que vivem no país, o IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, ele é baseado em coisas além do PIB, considerando o acesso aos seus direitos básicos, como, por exemplo, circulação, saneamento, educação, qualidade de vida como um todo, a condição de sua habitação, se a pessoa viaja, consegue relaxar, tem férias no trabalho, não tem um trabalho estressante. Então, todas essas coisas estão relacionadas com o IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, que é muito mais abrangente do que o IDH. O IDH é apenas de base econômica. O IPM vai além da base econômica, considerando aspectos também de qualidade de vida como um todo, tá? Essa é a diferença entre esses dois índices. Aí aqui, no texto aqui, você pode ler algumas mais informações que vão complementar o que eu falei, mas em si, a diferença entre eles é isso, tá? E nesse mapa, que é do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH, a leitura dele é mais ou menos simples. Você vai pegar as áreas que estão mais brancas, tendendo a essa cor mais branca, serão de baixo IDH. Consequentemente, são países pobres, países que geram pouca economia, pouco lucro. Ou esse lucro, por ser pouco, ele é mal distribuído. A maioria da população não tem acesso ao lucro gerado pelo país, enquanto que uma minoria tem acesso. E esse IDH vai refletir isso daqui. Quanto menos pessoas, quanto mais população desse país for pobre e não ter acesso à riqueza gerada, menos condições de educação, de saúde e de trabalho ela vai ter. Consequentemente, esse PIB vai ser um PIB negativo, tá? Um PIB refletindo essa baixa situação populacional dos países. Enquanto que nos países em que a população, ou uma parcela dessa população que seja grande, tem acesso a essa riqueza gerada, consequentemente terá acesso a uma boa educação, vai poder financiar uma boa saúde para si e terá um bom trabalho para ter um bom salário. Então, nesses países, o IDH ele será positivo e muito alto, como a gente pode ver aqui, ó. Argentina, Chile, Austrália, Arábia Saudita, a gente pode verificar aqui. Aí você pode perguntar, professor, Arábia Saudita? Eu achei que a Arábia Saudita fosse um dos países pobres, subdesenvolvidos, que estão em fase de industrialização no mundo, sim. Porém, aqui, a riqueza gerada, a gente tem que considerar que as pessoas que vivem aqui não é muita gente. Não são países populosos. E a riqueza gerada é distribuída para a maioria da população. A maioria da população tem acesso a essa riqueza gerada para ter uma boa qualidade de vida. Claro que existem situações extremas, mas a maioria da população não vive nessa situação extrema. O mesmo caso da Argentina e do Chile. Por mais que a economia da Argentina e do Chile seja menor do que a economia do Brasil, sim, o Brasil ele é mais rico do que a Argentina e o Chile. A distribuição de renda entre a Argentina, Brasil e Chile é totalmente diferente. No Brasil, a distribuição de renda ela é mais desigual do que na Argentina e no Chile. No Brasil, a maioria das pessoas não tem acesso a essa parcela da riqueza gerada. Consequentemente, terão uma péssima qualidade de vida, não terão acesso a uma boa educação, não poderão financiar uma boa qualidade de saúde para si, não têm empregos satisfatórios que paguem bem para mantê-los uma boa qualidade de vida. Enquanto que na Argentina e no Chile, mesmo tendo uma economia mais pobre do que a economia brasileira, conseguem fazer uma boa distribuição da sua riqueza gerada para a sua população. A maioria da população consegue
ter acesso a essa riqueza e, consequentemente, manter uma boa qualidade de vida. Claro que não será uma qualidade de vida extravagante, mas tem uma qualidade de vida satisfatória, que consegue se manter, tem uma boa educação, tem uma boa saúde, tem um bom emprego que paga bem. E falando sobre Argentina e Chile, a economia chilena, ela é menor do que a economia argentina, porém a distribuição, o IDH chileno é muito maior do que o IDH argentino. E da América do Sul, o Chile é o país que possui o melhor IDH. E aí você pode verificar que a qualidade de vida não está necessariamente relacionada com a economia de um país. Não é porque um país ele é rico e possui muita riqueza que vai gerar uma boa qualidade de vida para a sua população. Mas essa qualidade de vida está mais relacionada com a distribuição da riqueza gerada para a população. Quanto mais gente tem acesso a essa riqueza, melhor será a sua qualidade de vida. Por quê? Porque vai poder financiar uma boa educação, financiar um bom estado de saúde, ter acesso a um trabalho mais digno que vai gerar trabalho, vai gerar um grande salário para a pessoa poder se manter com uma boa qualidade de vida. O Chile, por mais que tenha uma economia mais pobre do que o Brasil e a Argentina, tem melhor distribuição de renda. E, consequentemente, seu IDH é mais elevado do que da Argentina e do Brasil. E o Brasil, por mais que tenha uma economia mais rica do que a Argentina e a chilena, possui uma distribuição de renda de forma muito desigual, ou mais desigual do que esses dois países. Consequentemente, terá o IDH mais reduzido, menor do que da Argentina e do Chile. Situação muito parecida com a China. Lembre que a gente viu no mapa do PIB, esse daqui, ó, cadê? Mapa do PIB, que os Estados Unidos, a China e o Japão são os 3 países que mais possuem PIB elevado no mundo. Por quê? Porque são muito industrializados e possuem a posse de muita tecnologia de ponta, que gera muitos lucros para esses países. A China é a segunda maior economia do mundo. A China, mesmo tendo esse grande PIB, essa grande economia, possui um IDH alto. Olha só, possui o IDH alto, bem aqui, ó, esse verde claro aqui, ó, o mesmo do Brasil. Aí você pode dizer, professor, a economia da China é a mesma do Brasil? Não é a mesma. A economia chinesa ela é muito mais industrializada e detentora de tecnologia de ponta muito mais avançada do que a economia brasileira. Porém, a distribuição dessa riqueza econômica gerada se faz de forma muito desigual na população. Muitas pessoas não têm acesso a essa riqueza, apenas uma pequena parcela. Isso vai se refletir na sua qualidade de vida. Então, o IDH não vai refletir a riqueza, a economia de um país. Não é porque um país ele produz muita riqueza, ele é poderoso economicamente, ele vai ter um bom IDH. Não, mas se essa riqueza ela é distribuída para a sua população de forma igual. E se for de forma desigual, o IDH será reduzido e tenderá a ser baixo. Se for de forma mais igualitária, o IDH tenderá a ser alto, tá? Chegando até a ser muito alto. Então, não relacione IDH com somente crescimento econômico. O IDH vai utilizar o PIB, mas não se baseia necessariamente no PIB, mas na sua divisão, na divisão desse PIB para as pessoas que vivem na população, se elas vão ter acesso a essa riqueza gerada. E nós temos o IPM, que como eu falei para vocês, é muito mais abrangente do que o IDH. O IPM vai abarcar outros aspectos que estão muito além apenas de uma base econômica e da distribuição dessa riqueza para a população, mas vai relacionar aspectos muitas vezes abstratos. Tudo bem? Como assim, professor, aspecto abstrato? Aspecto que a gente não consegue tocar, não são materiais, mas que são sentidos por todas as pessoas. Todos querem ter acesso a uma boa educação. Todos querem ter acesso a uma boa educação, ter uma boa educação, uma boa qualidade de vida. Todos querem ter uma rua pavimentada. Não é que a pessoa vai lá e pavimentar a rua dela, mas todos querem ter acesso a uma rua pavimentada, uma rua que tenha luz elétrica, iluminação elétrica. Aí, isso não é que a pessoa vai fazer e pegar para si. A pessoa não vai pegar o poste elétrico para si, mas vai sentir aquilo na sua vida. Ela vai ter mais segurança estando em uma rua asfaltada e que tem iluminação elétrica, que tem eletricidade, vivendo de forma melhor na sua casa com eletricidade. Não são coisas que a pessoa pega e toma para si, como dinheiro, mas são coisas que a pessoa sente. E essas coisas são consideradas pelo IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional. Lembre, multidimensional.
várias dimensões. Não é apenas a base econômica de trabalho, de saúde e de educação, mas são várias coisas que vão repercutir na boa qualidade de vida de uma pessoa. E, para fechar esse segundo capítulo, a gente tem as atividades, tá? Que eu quero que vocês me tragam. Nesse caso, essa daqui será a nossa terceira atividade. Qual é essa terceira atividade, professor? Eu quero que vocês peguem da página 47. Na página 47, eu quero que vocês façam a primeira questão. Essa primeira questão é seguida pela segunda questão. Na segunda questão, eu quero que vocês façam a letra A e a letra B apenas, não façam a letra C. E eu quero que vocês façam a questão 4. A questão 4, apenas a letra A, tá? Tudo bem? Eu quero que vocês façam na questão 4 apenas a letra A. Volto a repetir. Página 47, as atividades da página 47. Número 1, questão 1. A questão 2, eu quero que vocês façam apenas a letra A e a letra B. E da questão de número 4, eu quero que vocês façam apenas a letra A, tudo bem? E assim, qualquer dúvida, vocês podem voltar na aula, rever a minha explicação, anotar de forma que vocês compreendam a minha explicação, tá? Podem anotar de qualquer forma que vocês quiserem. Qualquer dúvida, se permanecer, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou sanar qualquer dúvida, tudo bem? E a gente se encontra na nossa última aula virtual, que é abordando o capítulo 3.